Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama, tretas e músicas. Como sempre, teremos muitas histórias e casos para contar. Se você gosta de um bom papo cheio de ideias subversivas, esse é o seu podcast. Cristina Teixeira. Olá, criadores! Bem-vindos ao seu podcast Letras e Tretas, onde você vai ficar sabendo das novidades da literatura contemporânea nacional e internacional, hoje, de psicologia. Eu sou Cristina Teixeira, escritora, especialista em escrita criativa, consultora literária e Grandmaster desse programa incrível. Antes de começarmos, vou anunciar os nossos breves serviços. Queridos escritores, editores, leitores e vocês, criaturas incríveis, podem agora nos achar no Spotify em vídeo com legendas em inglês. E para ficar por dentro de tudo que acontece, é só clicar e se inscrever no nosso canal do YouTube, no Instagram dos criadores. Assim você nunca vai perder nada, ok? Hoje nós temos uma pessoa muito especial, muito especial. Para você artista, que precisa de um apoio, nós temos aqui Rosa Maria Amorim, entendeu? Que tem 12 anos na área clínica, 17 anos formada na Universidade Veiga Almeida do Rio de Janeiro, possui graduação em saúde mental, sim. Precisamos. Infanto-juvenil. Talvez eu tenha passado um pouco da idade, mas nunca se sabe. Pelo IPUB Rio de Janeiro, pós em psicopedagogia institucional e portadores de necessidades especiais, UVA Rio de Janeiro. Formação em psicanálise pelo campo lacaniano. Adoro. Lacaniano. RJ e pós-graduanda em saúde mental, psicopatologia e assistência psicossocial, Anhanguera. Teremos muito assunto. E aí, doutora? E aí, Cristina, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Igualmente. E vamos falar muito de saúde mental hoje, né? Vamos. Setembro tá aí, né? Hoje é o último dia de Setembro Amarelo, mas... ainda tá amarelando. Ainda devemos lembrar que a saúde mental não é só em setembro, né? Não. Que a gente precisa promover saúde o ano inteiro. E que... cuidar da saúde mental é igual cuidar do dente, igual fazer um cabelo, né? Porque quanto mais a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue não adoecer, né? Gostei da frase. Tô filosofando, hoje eu senti que você tá inspirada. Tô inspirada, vim super inspirada. As pessoas relutam muito ainda? Ainda sim, eu acho que a saúde mental ainda é um tabu. Menos do que há 17 anos atrás. Né, de quando eu me formei, né? Até porque eu acho que as redes sociais, elas trazem um trabalho tanto bom quanto ruim, né? Porque a rede social, ela pode te trazer informações boas ou pode trazer informações erradas. Há 17 anos atrás, a gente não tinha esse trabalho em rede social. Era tudo muito no tete-a-tete, né? Entregar cartãozinho, divulgar trabalho era o que o outro indicava, olha, eu estou atendendo, né? Hoje não, hoje você consegue se divulgar enquanto graduando, né? Então, assim, acho que ainda tem, né, muito esse estereótipo do que é louco, da loucura. Quem faz psicologia, quem faz a análise, quem faz tratamento psicoterapêutico é alguém muito doente, mas bem menos do que alguns anos atrás. Isso é muito interessante, porque antigamente as pessoas tinham muito medo desse título da loucura, do estigma, né? Mas, assim, muito cá entre nós. Você não acha a normalidade uma prisão? Olha, eu gosto muito de Foucault exatamente por isso, né? Porque o Foucault, na História da Loucura, ele questiona o que é ser louco, né? Porque quando há o grande início dos manicômios, que não eram esses nomes que eram dados, na Europa, no século XVII, XIX, as pessoas que estavam lá dentro eram as pessoas que ainda viviam à margem de uma sociedade. Eram os bêbados, os drogados, os moradores de rua. E aí, ao longo do tempo,
é que isso vai mudando e começa a se aprisionar aquelas pessoas que não... Como é que eu posso dizer? Não se encaixavam. Não se encaixavam. E aí são os loucos. Por que eu sou louca e você é sã? Porque você pensa diferente de mim? As mulheres eram colocadas na fogueira só porque desviavam um pouquinho. Exatamente. Ou tinha uma opinião um pouquinho diferente. Então eu gosto muito de pensar que ninguém é normal. Eu acho que todo mundo tem um quê. Não da loucura em si, do doente, né? Daquela pessoa que faz um tratamento psiquiátrico, que tem um transtorno. Não é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô falando no âmbito geral, né? Do que é ser são. Do que é você não ser louco ou ser são. Qual é o parâmetro, né? Diferente de alguém que tá ali, tem um DSM-5, tem um CID, tem uma doença, né? Porque você pensa diferente de mim, você é mais maluco do que eu. Maluco é o tipo de palavra que não cabe nem no meu dicionário. É uma coisa que eu não gosto de falar, assim. Porque eu acho que o Freud já dizia que normal é ser neurótico, né? Então, de neurótico, todos nós temos um pouquinho. Então... Verdade. Inclusive, tem na literatura inglesa, o Médico e o Monstro. Na verdade, é uma explicação romântica, né? Fizeram essa análise uma vez que eu achei interessantíssima. Eu até reli o livro depois dessa análise. Eu não sei se você sabe disso, mas é uma explicação romanceada do processo esquizofrênico. Né? É igual... Acho que, na verdade, muitos filmes romanciam, né? Garota Interrompida romancia um pouco o que é o transtorno de personalidade borderline. Isso. Né? Então, assim, é um transtorno muito severo, muito difícil de se trabalhar, inclusive, mas eu acho que, ao mesmo tempo que traz o conhecimento, traz uma romantização do que é a doença mental. Eu acho que também meio que coloca o psicólogo, o terapeuta ou o psiquiatra numa posição meio carrasca, né? Eu não sei se isso vem ainda do que era um manicômio, porque manicômio durante muitos anos era só castigo, né? O filme Bicho de Sete Cabeças está aí exatamente para mostrar isso. O Ovo da Serpente também, eu acho. Sim. Então, assim, tem o filme Uma Mente Brilhante, que é o do matemático, que é um dos meus filmes preferidos, que ele romantiza o que é a esquizofrenia, principalmente ele, que tem uma esquizofrenia paranoide, né? O que ele vê, ele escuta, e aí, num dado momento, ele percebe que ele está doente e ele decide não tomar as medicações porque ele vai controlar a cabeça dele. Não é tão simples quanto parece, mas pelo menos eu acho que traz um pouco de informação, mas eu acho que a informação ainda é muito romanceada, né? Mas temos muito mais informações hoje, né? Muito mais filmes, muito mais literatura do que tinha na época que eu entrei na faculdade com 20 anos, né? Isso tem 22 anos atrás, né? Sim, mas fica mais fácil, eu imagino, né? Ilustrar, ou poder... Eu acho que sim. E os jovens de hoje, eles são muito mais interessados, né, em conhecimento, em entender o que é a mente, né? Hoje se tem psicólogos dentro de escola, coisa que não tinha na época que eu fazia escola, por exemplo, e que com certeza na escola que você estudou também não tinha. Se promove muito mais saúde mental dentro de escola, dentro de espaços, do que se promovia há alguns anos atrás. Pelo menos esse é o olhar que eu tenho, né? Então, assim, do que eu vejo, no que eu vivencio, atendendo jovens, adolescentes, adultos, atendi criança há muito tempo, mas depois que eu me tornei mãe, eu preferi não, só as minhas, né? Mas você ainda vê hoje os jovens mais interessados do que antigamente. Antigamente tudo era tabu. A gente não falava de drogas, a gente não falava de sexo, a gente não falava de um monte de coisa dentro de casa, quanto mais de saúde mental. Então você atende agora mais adolescentes, não é isso? Mais adolescentes, jovens a partir dos 11 até
a idadezinha que quiser. Isso é bom saber. Mas me diz uma coisa, qual foi, tipo assim, o caso mais difícil que você já se deparou num consultório? Então, eu tenho um caso que, na verdade, ele não foi no consultório em Criando si. casos. Criando casos, né? Ele não foi um caso no consultório, ele foi um caso na pós do IPUB, né? Que foi um caso, assim, que ele me emociona até hoje. E eu acho que ele me trouxe muitos pensamentos exatamente do que é não ser louco, do que é ser louco, exatamente por isso. Quando eu entro no IPUB, ainda se usava o termo, né, retardo mental. Hoje esse termo não é mais utilizado. E aí a gente tinha um grupo de atendimento a crianças com aquela patologia. E aí eu me lembro que eu atendi durante 1 ano e meio uma menina que ela nunca falou. Aí eu te pergunto, como é que você atende alguém que não fala? Que aliás, é muito diferente de um mudo, né? Ela não era muda e nem Ela não surda. era muda nem surda. Ela é não bem falava. diferente. Porque não falar é não se comunicar, não é isso? Não sei. Você não acha que existem várias formas de comunicação? Não sei. Ela estava negando comunicação ou ela estava negando a fala? Ela não falava. Ela não falava nem comigo e nem em casa. Mas então ela estava não se comunicando ou ela estava não falando? Ela estava não falando. Então ela podia se comunicar. E aí ela me mostrou, né? Uhum. Uma jovem lá de seus 20 e alguma coisa, que a gente se comunica de várias formas. A gente se comunica com o olhar. Exatamente. Então, assim, ela conseguiu ter um desenvolvimento, né? Dentro do quadro dela, que era um quadro bem severo, mas a gente conseguiu chegar a alguma coisa... Olha. Né? E eu atendi ela durante quase 2 anos e eu nunca ouvi a voz dela. Olha. E aí louco. ela chegava, ela me beijava, ela me abraçava. Ela não sabia escrever, né? Nossa. Por conta da própria Então ela nunca falou? Ela nunca falou. E aí ela falava comigo por desenhos. Ela não escrevia? Não, ela falava comigo por desenhos. Olha. E aí nessa época eu fiz uma parede em que eu coloquei velcro. E aí eu fui comprando brinquedos de velcro, e quando ela queria se comunicar comigo, quero água. Ela ia lá, pegava o desenho da água e colocava a água ali. E aí ela foi criando a forma dela de se comunicar. E aí a gente foi se comunicando, eu comecei a trazer os pais para essa comunicação. Lógico, evidente que por ser uma especialização, infelizmente depois de um tempo eu tive que parar de atendê-la. Mas depois disso eu soube pelos pais que ela começou a fazer um tratamento psicopedagógico. E aí ela conseguiu entrar na escola, e aí ela já estava aprendendo as letras. Então, assim, eu acho que todo o trabalho psicológico ajudou muito ela a se comunicar. Ela percebeu que ela podia se comunicar de outras formas. É engraçado você falar isso, porque... Sabe, Rosa, eu tenho uns amigos muito esquisitos, não sei se você sabe disso. Todos temos. Pois é, meus amigos são muito estranhos. E uma das minhas amigas, ela resolveu fazer um retiro espiritual na Índia. Eita! Então, ela foi toda, tipo assim, um retiro espiritual, ela sabia que o retiro era um retiro que ela não podia falar. Que era um retiro daqueles radicais, sabe? Então isso não dá pra mim, não. Ela foi preparada... Não, sério? Não, não me sem diga. falar, não. Sério? Não, então, nem pra mim, mas ela... E é engraçado, porque ela é até bem falante. Mas ela foi tipo assim, vou me desafiar, vou pra esse retiro, vou entrar em contato comigo, não vou falar, beleza. Aí eu, tá bom, vai filha, vai nessa. E ela foi. E ela falou assim, cara, eu não consegui. Eu falei, tá bom, mas por que? Ela falou assim, Cris, você não vai acreditar, mas você não está entendendo o nível da não comunicação. Eu falei, qual foi o nível da não comunicação? Ela falou assim, a gente não podia olhar um para os outros, tinha que olhar para o chão. Nossa! Porque ela falou assim, porque quando você passava um pelos outros, mesmo sem falar nada, silêncio absoluto, o olhar transmitia comunicação. E isso era proibido. Eu falei... em silêncio. Eu falei, não cara, eu falei assim... Aí eu peguei a ideia do...
não se comunicar. Né? O olhar comunica. Eu falei, brabo, hein, filha? Ela falou, pô, muito brabo. Eu falei assim, uma semana assim, tu começa a delirar, a ter, tipo assim, delírio mesmo. E aí entendeu? você percebe como a comunicação, independente de como ela venha, o quanto ela é importante para o ser humano. Né? Pode ser por linguagem de sinais, pode ser pelo olhar, pode ser por mímica, não importa. Não importa. Aqui você soubesse comunicar, né? Porque a partir do momento que você não se comunica, você sofre, né? A partir do momento que você não fala nada, que você não olha para ninguém, você se fecha dentro de você mesmo. Isso que você está falando é muito interessante, mas é muito interessante em tantos níveis, porque, primeiro, você está falando a questão da comunicação do sofrimento, primeiro porque quando você, né, tá aquela coisa de você, né, você falar o sofrimento, não é só porque o desabafo, acho que não passa pelo desabafo. Não, é além disso. É muito além muito disso. Além. Eu até diria que uma coisa que eu acho que traz grande alívio, me corrija se eu estiver errado, é o diagnóstico. Porque quando por exemplo, assim, quando a pessoa percebe que existe um nome para aquilo que ela está passando, a partir do momento que ela fala e recebe um... Não, isso tem nome. Enxaqueca, entendeu? Tipo assim, você está sentindo dor aqui no frontal e aqui do lado. Não, você não está enlouquecendo. É enxaqueca, é o nome disso. Você fala assim, e tem remédio. Toma aqui, entendeu? Cara, isso traz um alívio. Você parece que está enlouquecendo. Eu acho entendeu? Que traz alívio, mas eu acho que o diagnóstico, principalmente em psicologia e psiquiatria, eu acho que ele é meio ambíguo. Eu acho que depende muito para quem você vai dar o diagnóstico. Óbvio. Né? Porque, por exemplo, eu, Rosa, não dou diagnóstico para nenhum paciente. O diagnóstico ele é para mim. A não ser que ele venha encaminhado por um psiquiatra, que eu trabalho com um psiquiatra maravilhoso, um profissional muito qualificado, e a gente tem uma troca muito bacana, né? Porque isso é importante. Peraí, tu não dá nome aos bois? Dou, Lourenço Tavares, meu amigo Lourenço. Não, nome aos bois do diagnóstico. Não dou nome aos bois. Por que eu não dou nome aos bois? Vou te explicar por 2 motivos. Quando você chega a me procurar como Rosa, a psicóloga, você não vem encaminhada de ninguém, tá? Cristina Teixeira foi lá, olá, Rosa, não sei o que, né? E aí eu vou levar um tempinho, até porque eu trabalho com a linha da psicanálise. Então, tudo leva o seu tempo. O diagnóstico, ele é importante para mim. Para a minha conduta dentro da linguagem que eu uso para fazer a análise do meu paciente. Se eu digo para você assim, Cristina, você é histérica. Pronto, já era. Por quê? Porque você vai carimbar a histeria na sua testa e vai dizer para todo mundo que você é histérica. Mas e se eu quiser estudar sobre? Pra quê? Pra eu saber mais, uai. Pra quê? Pra eu poder, por exemplo, me inteirar e poder absorver mais informações sobre o que acontece comigo. O que isso vai mudar? No meu caso, quando eu fiquei sabendo do que acontecia comigo psicologicamente, me trouxe, primeiro, alívio. Segundo, me gerou grande quantidade de... Eu pude buscar informações que eu adquiri exercícios. Sim. Eu adquiri mais informações. Mais meios. Não foi nem tanto meio, não. Eu fiquei ali no feijão com arroz que me disseram mesmo. Mas eu fiquei, tipo, abismada com a quantidade de desconhecimento que eu tinha sobre o assunto. Sobre o assunto. Isso você. Eu. Que bom. Mas nem todo mundo faz isso. Tem gente que faz o quê? Tem gente que carimba na testa e aí aquilo vira... É óbvio que pode ser usado como desculpa também. É exatamente isso. Então... Tipo assim, não posso fazer porque, afinal de contas, eu não... Eu sou isso, eu sou aquilo. Você entende o porquê que eu prefiro? Entendo, mas tudo tem seus 2 lados, né? Tudo tem os seus 2 lados. Certeza. Então, diagnóstico. Mas eu te entendo. Você entende? Totalmente. Mas, dependendo do paciente, a gente até dá ali um toquezinho do que ele possa ser. E é isso. É isso. Entendeu? Agora, o paciente que vem encaminhado... Já sentiu medo de alguém no consultório? Medo? Medo. Não. Nunca? Não. Nunca guardou uma... Não.
Não. Canivetezinho aqui. Não, eu ainda, mesmo 17 anos clinicando, eu ainda sinto um frio na barriga. Todo primeiro paciente que eu vou atender, que é um sujeito, que é alguém que eu não conheço, que é uma vida, que é uma história. Porque independente de eu trabalhar a psicanálise, eu vejo aquela pessoa muito como humana, sabe? Então, aquilo me dá frio na barriga. Uhum. Quem é essa pessoa que está chegando para mim para eu cuidar, né? Então, eu me preocupo muito com o acolhimento, né? Eu não gosto, não me preocupo muito se os amigos gostam ou não, e vamos criar aqui caso. Os amigos psicanalistas não pode beijar, não pode isso. Não sou essa pessoa, porque eu estou lidando com um sujeito. Eu sei que tem toda uma teoria em volta, etc e tal, mas eu, Rosa, ser humano, gosto desse acolhimento. Eu procuro fazer com os meus pacientes aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Acho bacana. Né? Então, se o paciente estiver rindo, eu tiver que rir, eu vou rir. Se o paciente contar alguma coisa e eu não segurar e tiver que descer uma lagriminha por aqui, a gente dá uma disfarçada, a gente enxuga a lágrima, né? Porque nós somos seres humanos, né? Por mais que para eles eu esteja num suposto saber, mas eu também sinto, né? Então, essa coisa do diagnóstico, se o paciente vem, Rosa, estou encaminhada aqui pelo psiquiatra, eu tenho transtorno obsessivo-compulsivo. Beleza? Ele sabe que ele tem aquilo. Entendi. E aí alguns ficam, mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? E aí eu sempre devolvo, qual é a importância do diagnóstico para você? O que você quer entender do diagnóstico? Eu quero entender tal coisa. Isso pode me levar a quê? Isso pode te levar a... Eu explico. Mas vamos desconstruir isso e construir um novo você? Sim, porque tem também toda uma questão comportamental, exatamente, né? Que a condição inevitavelmente... Entendeu? Tem uma coisa que eu queria saber, assim, tem muitas coisas ligadas à questão do terror psicológico, né? Principalmente ligada a filme, por exemplo, Ilha do Medo. Você viu esse filme? Vi uns pedaços e não aguentei ver o resto. Pois saiu agora um filme também, A Substância, que é ligada... Com a Demi Moore, que é ligada à imagem, né? Que é ligada à imagem, né? Que é uma coisa que, assim, eu vi o filme e o filme é bem trash, sabe? Bem trash. E as imagens ficaram pipocando na minha cabeça. Assim, eu não sei se foi porque eu vi no cinema, aí ficou tipo a bunda da Demi Moore, o peito da Demi Moore, o monstro da Demi Moore, tudo muito gigante na minha cabeça, ficou uma coisa meio bruta, assim, sabe? Porque tem um alter ego ali, né? Quando ela toma... Mas fez sentido. Assim, eu não vi o filme, eu fui ler tudo sobre ele. Mas fez sentido. Mas, assim, eu acho que faz sentido porque esse filme, ele traz muito o que é a imagem. Ele traz muito essa coisa não de uma distorção de imagem, mas o quanto eu preciso não envelhecer. Eu não sei se você enxergou ele desse jeito. Total. O quanto eu não posso ter cabelo branco, o quanto eu não posso ter uma ruga, e o quanto a sociedade joga nós como mulheres fora, nos descartam a partir de uma certa idade. Não, a sociedade meio que enlouquece as pessoas também. Porque o mais engraçado que eu achei do filme é o seguinte, ela chega mais ou menos aos 50 e alguma coisa, e se acha um lixo, se acha um monstro, se acha uma coisa horrorosa, e quer uma versão melhor dela. Só que, né, spoiler, mas eu entendo que ela quer uma versão melhor dela a partir do momento que ela é mandada embora. A partir do momento que ela ouve... Exatamente, ela tem esse feedback de... Porque ela não tem essa visão dela. Ela não tem, mas até o momento que ela ouve, que ela tem... boa. Que ela tenha... ela dá de... Peraí, estão falando isso de mim, então ela começa a ter esse espelhamento dela. Né? E aí que eu acho mais... Momento spoiler. Ai, meu Deus. Aí o momento que ela realmente se transforma no monstro, que eu achei interessantíssimo isso no filme, que ela vê a foto dela dos 50 e tantos, né, naquele ponto que ela parou, ela fala assim... Cara, eu tava tão bem. Ótima. E não me dava conta, eu tava ótima. Que saudade daquela... E aí a pergunta é, eu tenho que me olhar com o olhar de quem? Do Exato. Outro ou do meu?
eu me ferrei aqui. Né? Qual é o olhar que eu tenho que ter pra mim? Exato. O seu ou o meu? Exato. Né? Ah, Rosa, mas aí eu nunca vou me preocupar com o que os outros falam ou com o que os outros pensam. Não é isso. Mas eu não posso deixar que o olhar do outro, né? E um outro com O maiúsculo mesmo, de uma outra pessoa, faça a minha vida, me faça. Daí vem a lição, e que aí, meus queridos criadores, vem a lição, por que eu sempre bato na tecla da terapia tem que ser tipo Sim, dentista? tem. Porque é libertador. A terapia, ela faz você, é como se fosse renovar o seu olhar para você. Autoconhecimento. Exatamente, de você com você. Porque, de vez em quando você vê, você está se vendo pelo olhar do outro. É o olhar exterior, é o olhar, às vezes, não é um olhar assim, nem maldoso, mas é o olhar do teu patrão, é o olhar da tua mãe, é o olhar do Facebook, é o olhar exterior que não reflete você, que não é você, que não é o que você significa, nem aquilo que você quer. E a terapia meio que reestrutura isso, volta e fala assim, peraí, calma, parou. Quem sou eu, né? Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu me recentralizar. E a rede social, infelizmente, atrapalha aí nisso. Aguça isso pra caramba. Né? Porque são 1000, né? Exatamente. 10 mil, 5 mil olhares exteriores, né? Porque aí tem aquilo, eu quero ser aquela pessoa. Exato. Eu quero aquilo. A grama do vizinho é sempre mais vermelha, sempre mais verde. Mas, assim, se autoconhecer é muito bom. Só um detalhe, não precisa ir para um negócio indiano lá, ficar... Sem falar e olhar para ninguém. Pode marcar sua terapia tranquilamente, não precisa fazer que nem a minha amiga, só para disclaimer. A não ser que seja uma viagem, né? Só mas eu não recomendo, porque ela voltou bem frustrada. Agora, voltando aqui, a gente já está terminando, eu vou ter que, infelizmente, tá? Sim, mas senhora. espero que você volte. Claro, é só chamar. Espero que você volte, porque você é linda, maravilhosa, fantástica. E eu queria muito que você fizesse só um pequeno momento, criadores de casos, para onde vai o seu desagradecimento? Para quem? O meu desagradecimento, não precisa citar nomes, né? Cita o que você quiser. Não precisa. Pode citar nomes, não citar nomes. O meu desagradecimento, eu acho que ele entra muito nisso que a gente está falando do que é o olhar do outro, né? Porque durante muitos anos, na minha própria vida, na minha própria história, eu fui desacreditada. Eu não ia ser ninguém. Eu achei que você dizia, fui desenganada. Não. Também. Eu fui desacreditada. Você nunca vai terminar o colégio. Você não vai ser ninguém. Você não sei o quê. Eu fazia terapia naquele momento? Não, até porque meus pais não tinham condições para isso. Mas eu tive uma pessoa muito importante na minha vida que me colocava nesse lugar de olha para quem você é. Legal. Né? E olha para quem você é. Não se deixe levar por essas pessoas. Então, para aqueles que disseram que eu não ia ser ninguém, eu hoje sou alguém. Olha aí, olha aí! Então, é se autoconhecer, é se autopromover, não é ser egoísta, mas se amar acima dos outros não é egoísmo, é amor próprio. E fica a mensagem para vocês, é um desagradecimento, agradecimento, coisa linda, coisa linda. Eu também fico muito feliz de saber que você é um exemplo vivo de superação, e é isso mesmo. Então, com essa promessa que você vai voltar... Sim, você só chamar. Eu vou chamar. Só escolher o tema. Vou chamar. Eu vou encerrar aqui, hein? E encerramos mais um episódio dos Criadores em Terapia. E eu queria agradecer a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Tá? E a presença aqui também do Iago, do Nona Madeira. E agradecer também a audiência maravilhosa que a gente tem. Por favor, continuem todos com olhar para vocês mesmos, que é o que importa. E todos somos todos criadores. Valeu, galera! Vem.
Assim, ó, valeu aí por ter assistido a mais um episódio dos Criadores de Casos. Para quem gosta de escrita criativa e mentes subversivas, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Escritora Cristina Teixeira, e até o próximo episódio de Rebeldia Literária. E não se esqueça, todos criamos, somos todos criadores.